Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto Finalistas Online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Hoje temos connosco o Miguel Cunha, aluno do mestrado integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente vive em Braga, na sua cidade natal, e é engenheiro mecânico de produto na Bosch Car Multimédia. Olá Miguel, bem-vindo ao Alumni Mundos. Eu sei que és fã incondicional do desporto automóvel e, portanto, não podia deixar de fazer a pergunta do momento acerca da modalidade mais cobiçada do automobilismo: Verstappen ou Hamilton? Olá Joana, desde já também agradecer o convite para estar aqui. É uma excelente questão para começar desde já. Eu sou um fã de há muitos anos do Lewis Hamilton. É um piloto que, além de uma excelente capacidade técnica e destreza automóvel que tem, também é um piloto movido por valores, e isso, acima de tudo, quando são figuras públicas, é muito importante. Não posso deixar também de dar uma nota à excelente capacidade técnica do Verstappen. Foi um piloto que, ainda muito jovem na Red Bull, me conquistou no Brasil em 2016, espero não me estar a enganar no ano, em que houve um dilúvio que se abateu sobre o circuito e houve ali uma mestria de conduzir à chuva que me fez realmente ver o grande piloto de karting cuja escola transitou para as fórmulas e para a Fórmula 1 em particular. É uma questão difícil, mas pelo bolo todo, sem dúvida, o Lewis Hamilton. Vamos ver se ele vai ganhar o campeonato deste ano, não é? Retornar. Sim, está a ser um início um bocadinho complicado. Ganhou no ano passado, não é? Portanto... Exato, o ano passado foi um ano muito interessante de se ver, muito competitivo. E uma corrida, não sei se tu viste a corrida final, mas sim, foi uma corrida de chorar. Eu infelizmente foi mesmo pena ali uma decisão que veio-se a provar ser um erro humano, condicionar o outcome do campeonato, mas também é importante ressalvar que foi o campeonato mais importante de automobilismo do mundo a ser disputado até à última curva, até à última corrida. Até à última, quase os últimos segundos, não é? Exatamente. Foi um momento muito bonito de se ver, infelizmente um bocadinho manchado, não posso deixar de dizer, aqui pelo erro humano do Michael Masi, mas ainda assim sigo com bastante afinco a Fórmula 1. Vamos lá ver como é que vai correr esta season, não é? Exatamente. Estamos a torcer os dois pelo Hamilton, podemos dizer aqui. Sim, esperemos nós, exatamente, esperemos nós que... Não queremos ferir suscetibilidades, mas... que daqui a uns meses estejamos a recuperar aqui esta sessão com expectativa de com o Hamilton campeão. Muito bem. E foi por aí? Foi pelo automobilismo que começou o sonho pela engenharia? Eu sei que também tem a ver com acompanhares o teu pai, mas conta-nos como é que vieste parar à FEUP e à engenharia mecânica. Sim, eu desde há muitos anos que sigo o desporto automóvel, também de uma perspectiva diferente, enquanto comissário técnico do Clube Automóvel de Minho, sediado em Braga, e acabei por ter algum contacto mais com a parte técnica, e aliciou-me também. Eu sempre gostei muito das áreas ligadas à física, do comportamento dinâmico dos automóveis, né, particularmente, e apesar de engenharia mecânica é algo que é muito importante, e acho que impera hoje destacarmos esta diferença. Não é uma engenharia de automóveis. É importante também perceber que muitos dos princípios subjacentes ao automóvel, seja da dinâmica dos componentes, seja também da própria termodinâmica dos motores de combustão, que agora também estão aqui um bocadinho postos em causa quanto ao futuro e à mobilidade elétrica, a engenharia mecânica acaba por abranger estes campos todos. Obviamente que o automobilismo tem uma parte muito importante nesta minha decisão. Eu inicialmente estava até indeciso em relação à área médica, também é algo que eu gostava muito. Mas no final era na física que eu tinha grande destreza. Obviamente, e como apontaste muito bem, eu desde muito tenra idade acompanhava o meu pai, que era diretor de produção na área da metalomecânica, e acabei por ver operações de maquinação, operações de torneamento, operações de conformação, já muito de dentro, sim. E as minhas memórias dos sábados de manhã às vezes era acompanhar o meu pai, e foi uma memória que foi ficando sempre muito patente.
e de certa forma também pus o bichinho em mim em relação à área. Ficaste, desde ter idade, não é, familiarizado com esta área, não é? Exatamente. Pronto, quando foste escolher o curso já não era tudo novo. Exato. E vi ali boas memórias de infância, também o facto, novamente, de gostar do tipo de conteúdo que o curso acabou por abordar, tudo junto, fez a escolha óbvia de Engenharia Mecânica. E vieste para a FEUP, não é? Tu és do Minho, mas vieste para a FEUP. Como é que isso se passou? Sim, houve aqui 2 ou 3 fatores muito importantes e acho que ainda hoje são fatores muito presentes na escolha pela FEUP. A proximidade ao tecido empresarial, o bom nome que os engenheiros FEUP acabaram por colocar no mercado, e hoje eu também no mercado de trabalho percebo o porquê. A preparação para os desafios do mercado de trabalho são também fruto da experiência, não vou dizer difícil, mas dos desafios que nos são postos ao longo do curso. Por outro lado, a ligação a centros de investigação, como no caso de Engenharia Mecânica, mais propriamente o INEGI, e muitos laboratórios integrados que temos no Departamento de Engenharia Mecânica, e no fundo também a experiência de poder ir para uma cidade como o Porto. Eu que nasci, cresci, vivi em Braga, não conhecia uma outra realidade de viver, de dia a dia, e então esta possibilidade de vir para o Porto, mantendo-me assim próximo da minha casa, vivi cá. Ok? Mas exato, vivia perto. Porque se tivesse ido para Guimarães, provavelmente ias a casa todos os dias. Exatamente. Não tinhas esta experiência. Exatamente. Para além de não ter as benesses, também não ia conseguir ter essa possibilidade de estar a viver num outro ambiente. E por isso foi muito importante. E fizeste uma excelente escolha. Sim, hoje digo, estou praticamente formado há 2 anos. Foi uma excelente escolha. Muito bem. Como é que foi terminar o curso durante a pandemia? Bem, é por isso que estamos aqui. Sim. Vou falar um bocadinho como é que foi terminar o curso durante a pandemia. Eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento, porque acho que é importante ver como é que as coisas se sucederam. Eu tive a possibilidade de antecipar os trabalhos da minha tese e começar um bocadinho antes, quando em outubro começo a colaborar com uma unidade de investigação na área da biomecânica, nomeadamente no estudo do restauro do pavimento pélvico feminino, que é uma área de investigação muito aprofundada no Departamento de Engenharia Mecânica. Projeto, e então tive a possibilidade de, junto com os meus orientadores, começar os trabalhos um bocadinho mais cedo, para me ir familiarizando, para também ir tendo o primeiro contacto e, de certa forma, também tornar os resultados da tese mais produtivos. Foi uma abertura muito boa que foi possível. Isto estamos a falar em outubro de 2019. Entretanto, correu muito bem, conseguia finalizar as minhas unidades curriculares que tinha pendentes. Entretanto, a tese iniciar-se-ia em fevereiro. Começam os trabalhos da tese na total normalidade e um mês envolvido. Temos o primeiro caso em Portugal, começa a haver os surtos todos em Portugal e levámos ali um corte no que estava preparado, ou seja, tínhamos atividade laboratorial era uma tese prática, desde já. Muito intensa, não é? Toda programada, tudo muito bem escalonado, os mapas todos apontadinhos, com os meses todos e com a sequência das tarefas. E de momento para outro tivemos que... Eu regressei a casa, toda a gente em confinamento e apostar muito mais na parte teórica. Isto foi só fazer um enquadramento de como é que se incide aqui a pandemia no meu fim de curso. Correu tudo depois muito bem, na medida do possível, envolvidos 2 meses, conseguimos voltar só para fazer a parte experimental presencial, acabou por correr tudo muito bem. Obviamente que ficaram coisas por viver, nomeadamente a queima das fitas, que seria a última queima das fitas, que todos os finalistas têm o sonho de subir os aliados e descer os aliados com os seus colegas, com os seus amigos, com as famílias ali a acompanhar, devidamente trajados para o efeito. Sim. E é uma parte, exatamente, o envolvimento do cortejo, estarmos com os nossos amigos, exatamente naquele ambiente de festa, e efetivamente ficou pendente. Entre essas outras coisas, eu também, das coisas que a mim mais me marca deste período foi, por exemplo, na altura, eu era vice-presidente da Associação de Estudantes da FEUP, com a área da pedagogia e do emprego sobre a alçada, e estávamos a organizar a feira de emprego. Não era só uma feira de emprego, também tinha muito mais que ver
com uma sessão de engenharia, onde conseguíamos ter oradores de grandes empresas, estrangeiros, voos marcados, hotéis marcados. Tínhamos também todo o painel de empresas trancado, material reservado, catering encomendado, brindes. Já nós, ainda por cima, uma coisa que no associativismo, eu não vou estar aqui a fazer inconfidência nenhuma, no associativismo as coisas tendem a protelar. E naquele ano, uma equipa fantástica começou desde cedo a trabalhar, tudo a cumprir os timings, alguns até exatamente, foi o Engineering Days 2020. Exatamente. E acabou por ficar em stand-by. Tínhamos publicidade em todo lado, desafios para os estudantes aderirem e ficou tudo em stand-by. Felizmente, hoje mesmo, ao vir para cá, estava a ouvir e a ver nas redes sociais que já está também a dinamizar a edição de 2022. Mas aquela realmente estava ali já tudo programado. Exatamente. E foi mesmo no final eu lembro-me. Foi um final em glória. Tu estavas a dizer, ficou a queima por fazer, ficaram todas essas celebrações. Tu conseguiste de alguma forma finalizar o teu curso com família, com amigos? Sentiste que fizeste esse fecho? Foi um cenário muito engraçado, que é, eu gosto muito de reunir muitas pessoas. Tenho a felicidade também de ter muitos amigos, muitos bons amigos, e a minha família também ser muito presente. E quando foi o momento que eu tive alto de fim de curso, foi precisamente a defesa da minha dissertação. Eu já tinha todas as unidades curriculares completadas, e ao fim de 5 anos era entregar a tese no timing cumprido e na defesa seria o fecho. E então eu tinha muitos amigos que gostava que estivessem presentes e não era possível porque havia uma imposição de espaço. Houve alguns colegas que puderam assistir à defesa, a minha família é mais próxima também, mas para os restantes eu tive que adaptar um bocadinho. Então, já que o argumento da defesa da minha dissertação e um dos meus co-orientadores não podia estar presente na sessão física, assim digamos, houve uma sessão de Zoom, e então eu tive a possibilidade de partilhar no YouTube, num link fechado, para os meus amigos poderem acompanhar, e foi a forma que eu consegui agregar toda a gente. Sim. Mas obviamente que foi um momento para mim muito gratificante, um bocadinho condicionado pela pandemia. Houve lugar aí sim para quebrar um bocadinho as regras e para os abraços àqueles que puderam estar presentes, mas obviamente que um bocadinho condicionado. Mais condicionado. Tu estiveste sempre, como disseste, muito envolvido no associativismo. Como é que foi o teu percurso nesse campo e como é que foi passar essas atividades para o online? Porque eu não sei se tiveste essa oportunidade, porque estavas a contar, ia haver uma grande conferência, digamos assim, ou vários dias dedicados à engenharia, e de repente passou tudo para o virtual e esses momentos não puderam continuar, não é? Como é que foi passar o que conseguiste continuar para o online? Bem, obviamente que o online tem uma condicionante muito grande, que é o impacto nunca acaba por ser o mesmo, não é? E então, no fundo, foi um bocadinho aquela forma de reação que as associações conseguiram ter. Foi aquela forma, nós que estávamos habituados a dinamizar, principalmente na Associação de Estudantes da FEUP, como envolvia toda a academia, estamos a falar de cerca de espero que os números não me falhem, cerca de 6 a 8 mil estudantes. 8 mil, eu creio que são 8 mil precisamente. Estamos habituados a dinamizar todo tipo de atividades de forma presencial, e de um momento para o outro ter que organizar online. Obviamente que há tarefas que não conseguem, há tarefas que não conseguem ser devidamente completadas. Eu lembro que na altura, no FEUP Engineering Days, nós reinventámos um bocadinho a parte da aceleração de carreira, de apoio aos estudantes, preparação de currículos, preparação de entrevistas, apresentações, até porque os próprios estudantes estavam numa altura em que isto sucedeu-se em março, mas até ao final do ano começava aquele período intenso da procura de emprego, da procura do primeiro emprego, as primeiras entrevistas, os primeiros estágios profissionais. E sentimos também que havia esta necessidade dos estudantes terem na mesma possibilidade de ter estas ferramentas de apoio. E acabou por ser difícil, mas ao mesmo tempo começamos a ver por todo lado a proliferarem as reuniões Zoom, as ações do Zoom a dispararem. Foi uma adaptação. E nós
próprios também procuramos, principalmente nesta parte formativa, de preparação para a carreira, ter a preocupação de dar essa resposta. Porque, efetivamente, já é um período difícil para os estudantes e hoje é algo que é consumado. Não é só organizar as feiras de emprego, acima de tudo, ou as feiras de apoio à empregabilidade, é também conseguir pôr os estudantes bem preparados para se apresentarem às empresas, para perceberem o que é que as empresas esperam de um estudante, e no fundo, este tipo de tarefas, na medida do possível, no online dinamizamos. Além de que também algumas sessões, como o podcast, que na altura já estava a ser dinamizado, também continuou e permitia funcionar de forma descentralizada, e assim foi. Um bocadinho desafiante. Mesmo o próprio final de ano, porque nós próprios também fazemos o handover das nossas associações, também foi um handover à distância. Mas nunca houve, exatamente. Mas foi sem dúvida desafiante. E sentes que a tua formação e educação, ou a educação, não é, foi comprometida com o fecho da universidade? Sentes que de alguma forma este fecho da universidade comprometeu a tua educação ou a tua formação? Eu, no meu caso em particular, como quando a pandemia se dá início, já estou numa fase totalmente dedicada à atividade de investigação, acabei por não sentir tanto o impacto. Agora, não obstante, enquanto dirigente associativo, acompanhava as dificuldades dos meus colegas. Desde logo, este forçar abrupto da digitalização tem o problema de que a má preparação, que não era má, porque os professores e as unidades curriculares estavam muito bem preparadas para o modelo em que estavam implementados, mas este forçar acabou por colocar algumas dificuldades, quer na própria concentração dos alunos, no acesso aos meios, porque temos de garantir que toda a gente tinha uma internet capaz de suportar uma ligação de videochamada, um computador capaz de aguentar um dia inteiro ligado para os alunos conseguirem acompanhar as sessões, os próprios professores terem os materiais acessíveis de forma digital, quando muitos deles, por exemplo, na parte experimental e na parte laboratorial, isso é muito complicado. Eu vou dar um exemplo, um aluno de engenharia mecânica, por exemplo, que esteja a estudar circuitos hidráulicos ou circuitos pneumáticos, que é muito experimental, de perceber as ligações, de ligar os componentes. É difícil fazer isso. Não é fácil simular, ocorre neste caso, mesmo os próprios processos de fabrico, não é de todo fácil. E acho que aí esta parte prática pode ter saído um bocadinho prejudicada. No entanto, há uma vantagem muito grande e acho que aqui houve um abrir de olhos em relação à educação em geral em Portugal, que é, principalmente num momento como o de hoje, que temos uma dificuldade muito grande no acesso à habitação nos grandes centros urbanos. Porto, Lisboa, já começa a alastrar para a periferia. Eu próprio em Braga sinto isso, os colegas em Aveiro, Coimbra também sentem esta pressão imobiliária. Também o facto de se conseguir estar em casa a acompanhar sessões que até então eram presenciais, obviamente que agiliza aqueles alunos que estão sujeitos a deslocações, ou então que neste momento não precisam de estar a viver no Porto ou estar a viver em Lisboa, porque só em determinados dias é que precisam de ir, atenua bastante custos e também consegue garantir educação mais universal a todos os alunos. Um bocadinho a qualidade de vida, não é? Exatamente. Porque perdem muito menos tempo em deslocações. Exatamente, também temos que ver desse prisma. Foi complicado arranjar trabalho, Miguel, e teres uma integração no teu local de trabalho. Como é que foi assim o teu primeiro emprego? É muito interessante a questão. Eu tive a felicidade de, quando terminei o curso, já estar em emprego. Já tinha uma proposta de emprego para começar na semana a seguir à defesa da minha dissertação. Obviamente que este cunho de ser engenheiro FEUP acaba por ser também um desbloqueador no mercado de trabalho. Acho que ainda é muito bem visto ser um engenheiro FEUP no mercado de trabalho, e obviamente que isso tem um papel muito importante no meu recrutamento. No início no mercado de trabalho foi muito interessante, porque lá está, quando inicio funções em agosto, havia uma parte da equipa que, por exemplo, estava separada, que estava a trabalhar noutro local, remotamente, e então era engraçado porque eu passava muitas vezes, principalmente na fase inicial em que as dúvidas são mais do que muitas, eu passava muito tempo ao telefone com pessoas que nunca tinha visto na vida, e só mais tarde, envolvidos uns meses, é que efetivamente comecei a associar, ok, então tu é que és a pessoa com quem eu tirava dúvida de desenho tal, ok, então quando eu tinha dúvidas de esquemas hidráulicos era contigo que eu te ligava. Associar as pessoas às caras. Fazer esta
a fazer esta associação, e mesmo com fornecedores e com clientes, foi um choque muito grande, então, principalmente com fornecedores, porque havia políticas muito estritas das empresas de evitar as visitas às indústrias, e então já tinha falado horas a fio com determinadas pessoas, e só passado uns bons meses é que efetivamente conheci aquela pessoa, e foi assim um choque, assim, aquele que mais me marca de ter iniciado funções em código. A integração, não é? Essa integração toda que há. Sim, a nível de integração, por acaso, parece que não, mas o facto de estarmos todos a passar pelas mesmas dificuldades também acaba por nos integrar melhor, compreendemos os desafios mútuos, e desse ponto de vista correu muito bem. Ainda bem. Achas que o ensino à distância, ou o teletrabalho neste caso, será uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro do mundo empresarial e até desenvolvermos novas competências? Sim, eu acredito piamente que é um modelo misto que hoje já se vive, e se calhar com tendência a tornar-se ainda mais digital daqui para a frente, que vai imperar. Eu posso dar um caso. No fim de semana estive a almoçar com um amigo que é engenheiro, que é licenciado em engenharia pela FEUP, entretanto quis o rumo dele deslocá-lo para Lisboa, e entretanto mantivemos muito contacto, e é também um dos pontos bons que uma pessoa leva da universidade e da FEUP em particular, é as boas amizades que por lá se criam, em que ele me dizia: olha, vou ter hoje à noite um jantar que é um get to know. Porquê? Porque metade da equipa só veio a Lisboa buscar o computador e voltou para casa, então vamos todos voltar a conhecer-nos. E é uma empresa de renome da informática mundial, e que adota este modelo, ou seja, este tipo de profissões de escritório, que não tem nenhuma componente presencial obrigatória, obviamente que é uma vantagem muito grande para uma empresa dar a possibilidade a um trabalhador de trabalhar à distância, a partir de casa. Sim, e é um excelente complemento sim. ao salário. Parece que não. Evita cortarmos deslocações, cortarmos os tempos, que há pouco falámos. Aquele salário emocional também ganha muito. E por isso acredito piamente que a digitalização e o trabalho remoto vão fazer parte do futuro. Por outro lado, há um tipo de profissões que requer muito mais técnicas ligadas à própria manufatura, aos serviços presenciais. Isso é impossível. Isso é impossível, exatamente. Obviamente que há um tipo de medicina, por exemplo, que também faz todo sentido abordarmos nesta lógica. Temos de tentar ver o que é que realmente faz sentido e não faz, e adaptar-nos. Exatamente, até exatamente. Porque isto, no fundo, apesar de eu nunca ter falado disto contigo, acho que no fundo, no futuro, daqui a uns anos, quando as pessoas escolherem a profissão, isso pode ser um ponto, não é? Sim, claro. Uma vantagem. Olha, se calhar quero ser médico, porque até gosto deste contacto com as pessoas, ou então quero seguir uma parte mais ligada a uma profissão que dê para fazer teletrabalho, não é? Engenheiro informático, por exemplo, não é? Que agora a maior parte dos engenheiros informáticos fazem teletrabalho, porque não é preciso estar lá, não é? Exatamente. E, portanto, se calhar vai ser um ponto até no futuro para perceber que tipo de profissão é que tu queres ter diante das condições que depois vais ter, não é? Sim, eu falei deste caso. Eu falei deste caso da medicina, por exemplo, porque vejo um cenário a acontecer para aquelas consultas de rotina, de acompanhamento, por exemplo, em locais mais distantes, em que não é tão fácil ter um médico alocado a tempo inteiro, porque podes não fazer uma teleconsulta. Sim, exatamente, uma telemedicina. Também para mim é um excelente exemplo, que é uma profissão que nós há uns anos atrás nunca colocaríamos em cima da mesa um médico à distância. E hoje, o facto dos utentes também estarem mais capacitados para o uso destas tecnologias e também haver melhores tecnologias, começa a fazer sentido para algum tipo de acompanhamento, não para todo. Até em zonas, por exemplo, mais rurais, onde as exatamente, pessoas não têm tanto acompanhamento, onde os médicos é mais difícil irem lá, se calhar todos os dias, não é? Tentar fazer uma espécie de teleacompanhamento, digamos assim. Exatamente, para aqueles acompanhamentos mais rotineiros. Sim. Que impactos é que tu sentiste na tua vida após a pandemia? Tanto positivos quanto negativos? Já falamos um bocadinho, mas que se tu tivesses que mencionar assim, que impactos é que tu sentiste? Uma das coisas que a mim mais me transtornou na pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito de afetos e de abraços e de cumprimentos de mão, e esse distanciamento físico foi um aspecto que a mim em particular me causou alguma estranheza, principalmente no início. Por outro lado, acho que questões como esta da digitalização, também a importância
de perceber também este próprio salário emocional, de conseguirmos também pôr as empresas a pensar de outras formas no bem-estar dos colaboradores. Sinto que são aspectos que indiretamente vão influenciar muito o curso do mundo daqui para a frente. Por outro lado, também isto notou-se muito, por exemplo, no caso do mercado imobiliário, aquela noção de ter o nosso espaço, que muitas pessoas viram-se forçadas a ficar em casa. Eu próprio também comecei a valorizar muito mais as atividades que tinha dentro de casa, o contacto, a proximidade à família, conseguir... A tua casa, a minha casa, fundo, exatamente. Porque nós entramos e saímos de casa e praticamente vamos lá dormir, não é? Exatamente, começar a valorizar muito mais o meu espaço. Sim, confinados. E acho que esse aí será de todos aquele aspecto principal, o contacto físico, que foi o que mais me transtornou, mas também conseguirmos valorizar-nos mais a nós próprios e ao nosso espaço. Acho que foi aquele aspecto que mais me marcou. Como é que tu vês o futuro agora, Miguel? Como é que tu repensas o teu futuro? Eu também faço muito esta pergunta e tenho explicado isto aos outros convidados, porque no fundo nós vivemos aqui uma altura em 2 anos que ficamos com a nossa vida um bocado em stand-by, não é? Tudo que estava mais ou menos planeado ficou em stand-by, viagens ou as coisas que nós queríamos fazer assim em curto prazo. Como é que tu vês o futuro? Isso condiciona-te de alguma maneira? Pensas nisso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito ponderada, muito racional, pensar as etapas todas com alguma antecedência, 1 ano, 2 anos, e parece que não, mas quando uma pessoa tem... Eu nunca na vida imaginava que ia sair do mercado eu imaginei que quando ia acabar o curso ia parar ali à vontade umas 2 semanas para conseguir ir viajar, voltar a casa, descansar pôr a minha vida toda é? em ordem, descansar um bocadinho e aí sim vamos começar a trabalhar. Esta questão da pandemia acaba por pôr muito em stand-by, como disseste, e bem, todos os planos que uma pessoa tem. E nesse ponto de vista, a mim, começo a projetar muito mais o meu futuro a curto prazo. Não fazer tantos planos, porque volta e meia temos uma questão, uma pandemia, ou como infelizmente temos agora também uma questão às portas da Europa, de uma crise humanitária, uma crise de guerra também, e acaba por nos pôr muito mais a pensar a curto prazo. E desse ponto de vista, sinto que a mim acabou por me tornar mais espontânea nas decisões e vejo o meu futuro, acima de tudo, mais focado no amanhã, em conseguir conciliar o meu percurso profissional também com a componente familiar que é muito importante, os amigos, a namorada. Sim, porque nós podemos dizer, acho que já é público, que tu vais juntar os trapinhos em breve, não é? Sim, exato. Exatamente. Estou neste momento também a preparar uma mudança para ir viver comigo, viver sozinho, com a minha namorada, lá está, é sair de casa, e parece que não, mas também nós próprios sentimos isso até na questão da procura de casa, que quer a questão imobiliária, quer também os próprios materiais de construção, a mão de obra, tudo disparou desde a pandemia, agora ainda mais com esta questão da escassez de matéria-prima ferrosa por causa dos embargos à Rússia, e também isso acaba por condicionar um bocadinho, mas lá está. É algo que nós também temos a preocupação em o quanto antes começarmos a ir viver no nosso espaço e se calhar se não fosse a pandemia, se calhar não estaria com tanta convicção em querer dar este passo, e esperemos nós que seja um bom passo. Será, com certeza. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aos que terminaram o curso em pandemia, ao que estão neste momento a terminar e a toda a comunidade académica da Oporto em geral? Eu tenho uma visão muito própria do que foi para mim o ensino superior. E gostava, acho que não choca com nada do que é a formação na FEUP, na UP e em Portugal em geral. Que é, eu sou um engenheiro que não aplica o que aprendeu na faculdade. Eu uso todos os dias a forma de pensar que a faculdade me desbloqueou. Ver os problemas, tentar ouvir toda a gente, tentar ouvir todas as formas de pensar antes de tomar uma decisão. Isto é algo que não é só enquanto Miguel, o estudante do mestrado integrado em Engenharia Mecânica, foi vivendo, mas também o Miguel, enquanto dirigente associativo no ensino superior, foi aprendendo e também acabou por ser muito a forma de funcionar nas associações estudantis e juvenis. Por isso, a minha mensagem é muito, independentemente de se tenham sido ou se estão a ser alunos brilhantes ou alunos medianos, o futuro tem muito que ver não
com a nota que aparece no vosso percurso curricular, mas tem muito que ver com a forma de pensar e com a abertura que tiveram e estão a ter para conseguirem captar o que a Universidade vos está a dar e, acima de tudo, também dar também àqueles que se calhar ainda têm mais percurso curricular pela frente para aproveitar todas as oportunidades que a Universidade nos dá. Seja nas associações. Experimentar. Eu, antes de perceber que tipo de associações é que gostava de integrar, fui a 2 ou 3 recrutamentos de outras associações e percebi, ok, isto não é para mim, ok, olha, gosto disto. E então, hoje então, é muito amplo o grupo de atividades e associações académicas que temos disponíveis, desde tunas, desde grupos recreativos, também aos próprios núcleos de estudantes, associações de estudantes. Há uma panóplia muito grande, há para todos os gostos e por isso é uma das oportunidades que, enquanto estudantes, devemos agarrar. Por isso, para finalizar mesmo, aproveitem ao máximo todas estas possibilidades e, acima de tudo, fiquem com esta ideia de que não é o aluno que são, mas sim a pessoa interessada e criativa e que proativa também que escolhem ser na faculdade. É isso o que vai determinar mesmo o vosso futuro. Concordo, Miguel, até porque a faculdade não são só as aulas, não é? É tudo o que a gente vivencia. Exatamente. São os grupos académicos, são outras atividades que nós devemos fazer que depois vão complementar aquilo que é o nosso percurso académico, não é? Exatamente. Muito bem, muito obrigada, Miguel. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá!